O experimento Filadélfia. O dia em que um navio desapareceu do tempo. Antes de iniciar o vídeo, temos a seguinte citação. Há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia. William Shakespeare, Hamlet. Agora, sem mais delongas, vamos prosseguir. A sombra de um segredo militar. Nas profundezas dos arquivos confidenciais do governo dos Estados Unidos, entre as dobras enferrujadas da história da guerra, encontra-se um dos episódios mais perturbadores e enigmáticos do século XX. Um evento em que a ciência avançada, as teorias do campo unificado e o paranormal se entrelaçam numa dança macabra, sob o manto da Segunda Guerra Mundial. Em 28 de outubro de 1943, no estaleiro naval da Filadélfia, Pensilvânia, o contratorpedeiro de escolta USS Eldridge supostamente passou por um evento que desafia toda a lógica convencional. Desapareceu completamente por vários minutos, apenas para reaparecer momentos depois em Norfolk, Virgínia, a mais de 320 quilômetros de distância. Segundos depois, retornou à sua posição original na Filadélfia. O que se seguiu foram relatos de marinheiros com corpos parcialmente fundidos ao metal do navio, outros envoltos em chamas esverdeadas, alguns completamente desintegrados e muitos outros perdidos nas correntes do tempo, sofrendo episódios de congelamento, nos quais desapareciam da realidade por períodos intermitentes. As raízes teóricas do experimento. Ciência sem religião é manca. Religião sem ciência é cega. Albert Einstein. O experimento Filadélfia, também conhecido pelo codinome Projeto Arco-Íris, foi supostamente o resultado direto de uma aplicação prática das teorias do campo unificado desenvolvidas por Albert Einstein, supostamente expandidas por meio de colaborações secretas com o matemático húngaro John von Neumann e o físico sérvio-americano Nikola Tesla. A premissa teórica era surpreendentemente ambiciosa. Criar um campo eletromagnético tão poderoso ao redor do navio que pudesse desviar a luz ao seu redor, tornando-o invisível aos radares inimigos e até mesmo à visão humana. Um sistema de camuflagem perfeito para combater a ameaça mortal de submarinos alemães, dizimando comboios aliados no Atlântico. No entanto, documentos vazados por supostas testemunhas como Carl Meredith Allen, sob o pseudônimo de Carlos Miguel Allende, sugerem que os resultados excederam em muito as expectativas mais otimistas, tocando acidentalmente nos domínios da física quântica avançada e das teorias de buracos de minhoca, décadas antes de serem formalmente formuladas pela comunidade científica. Tecnologia proibida e conhecimento ancestral. O engenheiro elétrico e visionário Nikola Tesla teria sido o arquiteto-chefe por trás do aspecto tecnológico do experimento. De acordo com relatos não confirmados, Tesla abandonou o projeto pouco antes de sua execução, alertando sobre consequências imprevisíveis para a estrutura do espaço-tempo e a integridade biológica da tripulação. As instalações necessárias para o experimento incluiriam 4 geradores eletromagnéticos de proporções industriais, um sistema de bobinas de Tesla modificadas, dispostas simetricamente, dispositivos de sincronização e amplificação de ressonância, um conjunto de cristais de quartzo cultivados artificialmente para estabilização de frequência. Particularmente perturbadora nessa narrativa é a sugestão de que os cientistas do projeto teriam incorporado elementos de conhecimento esotérico antigo, especificamente princípios da geometria sagrada e da numerologia pitagórica, em seus cálculos e arranjos de equipamentos, como observou o pesquisador Jacques Vallée em sua obra Dimensões, quando a ciência ortodoxa atinge certos limites. Parece redescobrir princípios que antigos místicos e ocultistas entendiam intuitivamente há milênios. Testemunhas do horror. Aqueles homens que retornaram transformados. Eles não eram mais plenamente humanos no sentido que entendemos. Trecho atribuído a um relatório confidencial do Departamento da Marinha. Os depoimentos mais arrepiantes vêm de supostos sobreviventes. Segundo essas fontes,
Alguns tripulantes simplesmente desapareceram para sempre. Outros retornaram com psicose profunda, incapazes de se reintegrar à vida normal. Casos documentados sob pseudônimos descrevem marinheiros que periodicamente se tornavam intangíveis, atravessando paredes sólidas involuntariamente ou desaparecendo por dias apenas para reaparecer confusos, falando de realidades alternativas. O psiquiatra militar Dr. James Reinhardt, supostamente designado para avaliar os sobreviventes, teria classificado esses sintomas em um novo transtorno: Síndrome do deslocamento espaço-temporal, caracterizado por desorientação cronológica grave, alterações na percepção da solidez material, episódios de deslizamento dimensional, visões recorrentes de realidades paralelas, combustão espontânea em casos extremos. O aspecto mais perturbador desses relatos é a consistência interna entre depoimentos de fontes aparentemente não relacionadas, separadas por décadas e distâncias geográficas significativas. A conspiração do silêncio. O governo do ZEUA negou persistentemente a existência do experimento Filadélfia. O Escritório de Pesquisa Naval emitiu uma declaração em 1996 afirmando: a Marinha nunca conduziu experimentos de invisibilidade, teletransporte ou viagem no tempo. No entanto, pesquisadores como o historiador militar Robert Gurman identificaram inconsistências importantes em registros oficiais. Páginas ausentes nos diários de bordo do USS Eldridge em datas críticas. Transferências e aposentadorias prematuras de cientistas associados ao Laboratório de Guerra Eletrônica da Filadélfia. O desaparecimento completo de arquivos relacionados a certos geradores eletromagnéticos experimentais. O físico teórico Michio Kaku, embora cético em relação aos aspectos mais fantasiosos da história, observou que os princípios básicos da invisibilidade por meio da manipulação eletromagnética não são incompatíveis com nossa compreensão da física, embora a tecnologia de 1943 dificilmente pudesse alcançar tais efeitos. O legado oculto, MK-Ultra e os experimentos cronoespaciais. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. George Orwell. Pesquisadores como o Dr. Bruce Cathy sugeriram conexões entre o experimento Filadélfia e programas de pesquisa governamentais posteriores, particularmente o infame projeto de controle mental MK-Ultra. A hipótese é que o trauma extremo vivenciado pelos sobreviventes de Eldridge teria fornecido dados inestimáveis sobre os efeitos psicológicos de experiências que transcendem os parâmetros normais da realidade. Ainda mais perturbadora é a teoria de que o experimento Filadélfia não foi um fracasso, mas sim a primeira fase bem-sucedida de um programa muito mais amplo de manipulação do espaço-tempo, que teria continuado em instalações subterrâneas como Montauk Point, em Long Island. Segundo essas narrativas, o governo teria conseguido estabelecer pontes Einstein-Rosen controladas, permitindo não apenas o movimento físico pelo espaço, mas também explorações limitadas ao longo do tempo. O físico quântico Jack Sarfati, que afirma ter sido contatado na juventude por uma voz mecânica, que se identificava como uma inteligência ligada num projeto governamental de viagem no tempo, sugeriu que certos aspectos da mecânica quântica, particularmente a não localidade e o emaranhamento, poderiam teoricamente permitir a comunicação ao longo do tempo sob condições extremamente específicas. O vórtice psíquico, efeitos residuais. Décadas após o suposto experimento, as coordenadas exatas do desaparecimento do USS Eldridge continuam sendo alvo de relatos anômalos. Pescadores locais evitam a área, descrevendo falhas inexplicáveis em equipamentos eletrônicos, relógios funcionando de forma irregular e ocasionais névoas esverdeadas, que aparecem e desaparecem sem explicação meteorológica. A psicóloga transpessoal Elizabeth Rauscher documentou casos de indivíduos sensíveis que, sem conhecimento prévio do incidente, experimentam intensas reações psicossomáticas ao visitar a área: náusea, desorientação espacial,
visões fragmentadas de homens em uniformes navais antigos e a sensação de vários momentos ocorrendo simultaneamente. O ocultista contemporâneo Alan Moore teorizou que eventos de tal magnitude criam cicatrizes permanentes no tecido da realidade, pontos onde a membrana entre as dimensões se torna permanentemente mais tênue. As perguntas que persistem. Mais de 80 anos depois, o experimento Filadélfia continua sendo um dos enigmas mais persistentes na intersecção entre ciência avançada, história militar e fenômenos paranormais. Questões fundamentais persistem. A Marinha dos Estados Unidos realmente conseguiu manipular o espaço-tempo usando princípios eletromagnéticos avançados? Os horrores biológicos e psicológicos relatados foram o resultado de um experimento científico fracassado ou manifestações de algo mais primitivo e perturbador? Versões refinadas desses experimentos continuam até hoje, escondidas sob camadas de classificação e negação? Que implicações haveria para a nossa compreensão da física se mesmo fragmentos desses relatos fossem verdadeiros? O preço do conhecimento proibido. Há portas que nunca deveriam ter sido abertas, não porque o que está por trás seja maligno, mas porque a mente humana não está pronta para processar o que espera do outro lado. Atribuído a um cientista anônimo do Projeto Arco-Íris. Se o experimento Filadélfia ocorreu como sugerem relatos não oficiais, ele representa talvez o exemplo mais dramático da história moderna de cientistas cruzando limites proibidos. A busca por uma vantagem militar temporária teria resultado em consequências eternas para os envolvidos. Homens presos entre dimensões, fundidos com o metal da nave ou condenados a deslizar involuntariamente entre realidades paralelas pelo resto de suas vidas fragmentadas. O psiquiatra Carl Jung teria reconhecido nesses relatos a manifestação do lado sombrio do progresso científico, onde a humanidade adquire um poder tecnológico que excede em muito sua sabedoria, ética e compreensão espiritual para exercê-lo com responsabilidade. Conclusão. Entre as sombras e a realidade. O experimento Filadélfia permanece naquela sinistra zona de penumbra entre lenda urbana, teoria da conspiração e possibilidade científica genuína. Documentos oficiais o negam. Testemunhas diretas morreram e as evidências físicas são, na melhor das hipóteses, circunstanciais. No entanto, ele persiste como um lembrete fantasmagórico dos riscos inerentes à manipulação de forças fundamentais do universo, sem a plena compreensão de suas implicações. Seja qual for a verdade fundamental por trás dos eventos de outubro de 1943, a história do USS Eldridge continua a ressoar em nossa consciência coletiva como um alerta sobre os limites da ambição humana e as consequências não intencionais de alterar a ordem natural do tempo e do espaço. Como escreveu o filósofo Michel Foucault, o conhecimento não é feito para compreender, é feito para cortar. Talvez em algum laboratório esquecido, em algum arquivo enterrado sob décadas de sigilo, esteja a verdade sobre o dia em que um navio, e seus homens a bordo, desapareceu do próprio tempo, cortando a realidade de maneiras que ainda não compreendemos completamente. E para concluir o vídeo, temos a seguinte citação: "Não é que não possamos ver a solução, é que não podemos ver o problema." G.K. Chesterton.